Agora, Rudá, falando em Memphis, né? É bom lembrar também que o contrato do Memphis foi assinado pelo Corinthians, né? O Memphis não está exigindo nada que não tenham concordado em pagar. Quando ele chegou, embora tenha tido essa mudança de gestão, impeachment, renúncia, enfim, não dá nem para dizer que quem fez o contrato ainda está no Corinthians. Mas o fato é que, certamente, o departamento financeiro pensa assim, fomos campeões. Fala, aumentou a dívida com o Memphis, né? Porque tem mais uma bonificação para pagar. E não é pouco que o Corinthians deve a ele, né? O Corinthians deve uma bolada para o Memphis Depay, o valor ali está na casa de 30 milhões de reais, considerando os valores de premiação pelos títulos, que é de 4,7 milhões por conquista, independentemente de qual seja ela. Então, se o Corinthians ganhar a Supercopa Rei, que é um jogo só, como foi no último domingo, 4,7 milhões para o Memphis. Se o Corinthians ganhar a Copa Libertadores, que é um campeonato mais longo, mais difícil também, é o mesmo valor que o Corinthians precisa pagar para o Memphis Depay. E além desses 13 milhões ali, vamos colocar, da premiação do Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Supercopa Rei, o Corinthians deve outros valores para o Memphis. Uma parte é de luvas, pela assinatura do contrato, ainda na gestão do ex-presidente Augusto Melo, e outra parte considerável é uma bonificação que ele recebe por um determinado número de participações em gols, né? Então, quando o Memphis atingiu ali 20 participações em gols com a camisa do Corinthians, o Corinthians teve que fazer mais um aporte contratual. Quando ele alcançou um número mais expressivo, um outro aporte contratual. Na época, quando o Corinthians anunciou o Memphis Depay, até acho que é importante contextualizar, né? O Corinthians estava na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da edição 2024. Esse contrato foi anunciado como, olha, a gente pagaria esse valor para o Memphis, mas são metas coletivas, não são metas individuais, né? Então, se o Corinthians for campeão paulista, é uma conquista coletiva do Corinthians e não só uma conquista individual do Memphis. Então, o Corinthians se resguardou muito nesse aspecto. O que aconteceu é que o clube surpreendeu a todos e, nesse espaço de tempo, conquistou 3 títulos, né? 2 deles, inclusive, em menos de um mês. A Copa do Brasil foi conquistada no dia 21 de dezembro e a Supercopa Rei no dia 1º de fevereiro. E o Corinthians está em negociações com o staff do Memphis para tentar parcelar esse valor, que é gigantesco, é de 30 milhões de reais, é muito mais expressivo do que a folha salarial que o clube gera hoje do futebol profissional, e o departamento financeiro do Corinthians está em contato lá com os representantes do Memphis para tentar fazer um acordo, parcelar em longas vezes essa premiação aí milionária que o holandês tem a receber. A gente discute isso aqui no nosso cenário do futebol brasileiro porque isso aí não é comum aqui, né? Mas isso é uma prática comum na Europa. Os jogadores, eles fazem contratos que têm ali bonificações a partir de títulos, de gols, assistências. Aqui no cenário do futebol brasileiro, o Memphis trouxe isso e causa essa discussão. Agora, está assinado, tem que pagar. O problema da discussão é o não pagamento, né? Na verdade, é a situação financeira do Corinthians. Se tivesse sendo pago tudo em dia ali, certinho, isso nem haveria discussão. O problema é que é quase uma dívida de cartão de crédito, né? Porque o Corinthians está devendo ao Memphis, vai parcelar aí, como disse o Rudá, só que continua devendo, continua gastando. Porque cada vez que o Memphis atinge metas de participação em gols e número de jogos, tem mais um dinheiro para pagar para ele. Problema, em dívida de cartão de crédito. Então vira uma bola de neve, não é mole a dívida do Corinthians. Não pode pagar o mínimo não, hein? Não. Posso falar E vai tirar o Memphis do time, vai falar, não joga não, para parar a dívida aqui, pra gente não ficar devendo mais. Não tem como, né?